Salve salve galera, Hades Teórico. Eu vim no canal da Fênix Aliança para trazer teoria do meu canal e já se inscrever no canal. Deixa o like e compartilhar o canal. Capítulo 1. Se Goku fosse a reencarnação do Hades, e passa nas descrições canais da Fênix Aliança. Começo. Todos os poderes do Hades CDZ. Habilidades: guerreiro habilidoso, sétimo, oitavo e nono sentido. Através do cosmo divino possui super força, velocidade, agilidade, resistência. Pode anular, evitar qualquer tipo de técnica após vê-la uma única vez. Telepatia, telecinese forte o suficiente para parar o movimento do sistema solar. Manipulação/destruição atômica. Hades, meio Hadesu, é o senhor do mundo dos mortos, julgando, assim, as almas das pessoas para decidir se merecem paz ou sofrimento eterno. Junto com seus irmãos, Zeus e Poseidon, é um dos três grandes dos 12 deuses do Olimpo, as divindades mais poderosas do universo. Ele é o maior antagonista da série, que com o desejo de tomar a Terra, lança um ataque contra o santuário com o objetivo de tirar a vida de Atena. O que mais odeia, é a luz do sol, que leva a esperança ao inferno, destruindo o Muro das Lamentações. Dentro do universo de Saint Seiya, Hades ainda desempenha o papel de governante do submundo, mas é um antigo inimigo de Atena e de seus guerreiros conhecidos como seus santos. Hades guarda rancor especial contra todos os santos de bronze que usaram a armadura Pegasus. Ele deseja acabar com toda a humanidade, transformando a Terra em um deserto desolado e congelado por desobedecer aos deuses e poluir o mundo deles. Características: personalidade. Hades é uma divindade muito severa que assume seu dever com extrema sinceridade. Como tal, Hades leva ofensa pessoal para os deuses serem menosprezados. Além disso, ele detém a humanidade com desdém por poluir seu mundo e temer que eles possam poluir o próprio espaço sideral. Independentemente de seu ódio pela humanidade, ele ama sua sobrinha, Atena, e oferece a ela inúmeras vezes para ser poupada e convencê-la de sua misantropia. Ele até estende essa cortesia a seus santos de bronze de elite, mas, no entanto, é cruel com eles enquanto os golpeia violentamente com sua lâmina. Hades chegou ao ponto de amaldiçoar Seiya por ousar tirar sangue dele, empalando-o e forçando-o a viver o resto de seus dias como um aleijado. Quando ele estava no corpo de Shun, ele ficou em silêncio, sereno. Ele também está disposto. Este é exibido quando Atena, Saori, pediu-lhe para parar o maior eclipse. Isso em troca de algo, no caso da vida. Saori, sendo um deus, que se acredita ser superior aos mortais, tornando-se excelente, também visto quando forçando Chaka de Virgem para tirar a vida de Atena com lança Pandora, ou quando necessário para a Seiya de Pegasus de equipe Onix para desistir quando isso estava no Elysion. Ele mostrou ser muito compassivo para levar a vida de Atena quando estava no vaso sagrado por causa da dor que ele lhe deu. Ele é agressivo também. Isso é quando algo ou alguém se intromete em seu caminho, impedindo-o de alcançar seus objetivos. Também é narcisista. Isso é visto quando Hades ordena a Hipnos para colocar seu corpo em um sono profundo a partir da idade do mito. Apesar do exposto acima, é um deus falso, pois que enganou os espectros sobre a vida eterna. Hades é mostrado aos seus seguidores como um ser benevolente e sábio, mas a sua percepção nihilista para a humanidade e a vida eles fazem suas ações mostrá-lo como um mal a ser aos olhos dos santos de Atena. Descrevendo como Pandora, Hades odeia a violência e odeia ao ver seus guerreiros morrerem. Ironicamente, sua natureza violenta aparece quando encontrar Atena, ameaçando matá-la em cada oportunidade. Hades acredita que a maneira mais apropriada de julgar as ações dos seres humanos é através da morte, para que a humanidade aprenda através do sofrimento e do tormento que vem junto com a ideia da morte, para se tornar consciente de seus pecados. Recentemente no episódio G, Hades concordou com o pedido de seu pai de poupar Leolia por ser um oponente tão honrado em troca de obter seus dunamis para restaurar seu corpo perdido. Curiosamente, Seiya comenta que há tanta tristeza nos profundos olhos azuis de Hades, o que implica que algo trágico aconteceu com ele no passado. Nome original: romanização: Hadesu. Outros nomes: o deus do escuro, Mei no Kami. Deus dos mortos. Deus do submundo. Simbologia: Hades. Títulos: Deus da Trevas. Dados gerais. Classificação: Deus olímpico. Sobrepeliz. Sobrepeliz de Hades. Armas: espada,
Reino. Submundo. Exército. Espectros de Hades. Dados pessoais. Raça. Deus. Sexo. M.PNG masculino. Aniversário. 9 de setembro, reencarnado como Shun. Tipo sanguíneo. E cor. Local de treinamento. Terra. Família. Cronos, pai. Reia, mãe. Zeus, irmão. Poseidon, irmão. Deméter, irmã. Hera, irmã. Héstia, irmã. Hades, meio Adesu, é o senhor do mundo dos mortos, julgando, assim, as almas das pessoas para decidir se merecem paz ou sofrimento eterno. Junto com seus irmãos, Zeus e Poseidon, é um dos 3 grandes dos 12 deuses do Olimpo, as divindades mais poderosas do universo. Ele é o maior antagonista da série, que com o desejo de tomar a Terra, lança um ataque contra o santuário com o objetivo de tirar a vida de Atena. O que mais odeia, é a luz do sol, que leva a esperança ao inferno, destruindo o Muro das Lamentações. Dentro do universo de Saint Seiya, Hades ainda desempenha o papel de governante do submundo, mas é um antigo inimigo de Atena e de seus guerreiros conhecidos como seus santos. Hades guarda rancor especial contra todos os santos de bronze que usaram a armadura Pegasus. Ele deseja acabar com toda a humanidade, transformando a Terra em um deserto desolado e congelado por desobedecer aos deuses e poluir o mundo deles. Características. Aparência. Hades é delicado, a altura e aparência fina, seu cabelo preto com alguma dica paragens pavios e a cintura, mas a franja é em muito tempo para a mandíbula tê-lo resolvido nas laterais do rosto e outras partes do ombro. Seus olhos são íris coloridas douradas brilhantes que é destaque de sua aparência. Sua pele é muito branca com um tom pálido. Seu corpo é coberto por seu surplice de cor roxa escura. No anime, parte da sua originalidade é conservada, mas muda de olhos que acabam sendo azul turquesa. Sua surplice também muda de cor, colocando cinza escuro com detalhes em prata. Personalidade. Hades é uma divindade muito severa que assume seu dever com extrema sinceridade. Como tal, Hades leva ofensa pessoal para os deuses serem menosprezados. Além disso, ele detém a humanidade com desdém por poluir seu mundo e temer que eles possam poluir o próprio espaço sideral. Independentemente de seu ódio pela humanidade, ele ama sua sobrinha, Atena, e oferece a ela inúmeras vezes para ser poupada e convencê-la de sua misantropia. Ele até estende essa cortesia a seus santos de bronze de elite, mas, no entanto, é cruel com eles enquanto os golpeia violentamente com sua lâmina. Hades chegou ao ponto de amaldiçoar Seiya por ousar tirar sangue dele, empalando-o e forçando-o a viver o resto de seus dias como um aleijado. Quando ele estava no corpo de Shun, ele ficou em silêncio, sereno. Ele também está disposto. Este é exibido quando Atena, Saori, pediu-lhe para parar o maior eclipse, isso em troca de algo, no caso da vida Saori. Sendo um deus, que se acredita ser superior aos mortais, tornando-se excelente, também visto quando forçando Chaka de Virgem para tirar a vida de Atena com lança Pandora ou quando necessário para a Seiya de Pegasus de equipe Onix para desistir quando isso estava no Elysion. Ele mostrou ser muito compassivo para levar a vida de Atena quando estava no vaso sagrado por causa da dor que ele lhe deu. Ele é agressivo também, isso é quando algo ou alguém se intromete em seu caminho, impedindo-o de alcançar seus objetivos. Também é narcisista. Isso é visto quando Hades ordena a Hipnos para colocar seu corpo em um sono profundo a partir da idade do mito. Apesar do exposto acima, é um deus falso, pois que enganou os espectros sobre a vida eterna. Hades é mostrado aos seus seguidores como um ser benevolente e sábio, mas a sua percepção nihilista para a humanidade e a vida eles fazem suas ações mostrá-lo como um mal a ser aos olhos dos santos de Atena. Descrevendo como Pandora, Hades odeia a violência e odeia ao ver seus guerreiros morrerem. Ironicamente, sua natureza violenta aparece quando encontrar Atena, ameaçando matá-la em cada oportunidade. Hades acredita que a maneira mais apropriada de julgar as ações dos seres humanos é através da morte, para que a humanidade aprenda através do sofrimento e do tormento que vem junto com a ideia da morte, para se tornar consciente de seus pecados. Recentemente no episódio G, Hades concordou com o pedido de seu pai de poupar Leolia por ser um oponente tão honrado em troca de obter seus dunamis para restaurar seu corpo perdido. Curiosamente, Seiya comenta que há tanta tristeza nos profundos olhos azuis de Hades,
o que implica que algo trágico aconteceu com ele no passado. Histórico. Era mitológica. Hades, o imperador do submundo meio Adesu, é o deus grego dos mortos e senhor do submundo, como visto na Frankenstein Ceia. Ao lado de seus irmãos Zeus e Poseidon, ele é um dos 3 imperadores sagrados que estão acima dos outros olimpianos e considerado uma das divindades mais poderosas de todo o universo. Durante a Era do Mito, Hades foi um deus que, enquanto governava as trevas e os mortos, provou ser justo com todos os humanos, impondo sua justiça a todas as almas. Aqueles que cometeram atrocidades como vivos pagariam pelos seus pecados nas profundezas do Hades, enquanto aqueles que se mostraram suficientemente virtuosos foram autorizados a encontrar a felicidade em Elysium. No entanto, esses tempos desapareceram. Hades ficou mais frio, melancólico e furioso com o passar das décadas, sua natureza como um Deus justo que tratava a humanidade com respeito, lentamente, transformando-se em um puro ódio e desgosto. A humanidade não apenas repetia interminavelmente os seus pecados passados, mas mergulhava cada vez mais em um conjunto de violência, sofrimento, corrupção. Com o tempo, até mesmo os deuses que os governaram e os guiaram foram esquecidos e ridicularizados como contos supersticiosos. Agora, o Hades não deseja nada para a morte absoluta da humanidade, limpando a terra de sua impureza e trazendo a salvação de suas almas no absoluto preto da morte. Uma vez que isso fosse tratado, toda a terra seria coberta por uma camada de escuridão total, a qual a luz do sol e dos céus jamais penetraria. Só então a terra e a humanidade poderiam ser reconstruídas a partir do zero e uma nova e mais pura humanidade poderia nascer. Segundo o Hipermito, a primeira guerra sagrada entre Atena e Hades aconteceu quando o deus do submundo decidiu dar asilo a Ares, depois de ter sido derrotado por sua irmã. Durante a guerra, o corpo do Senhor do Mundo dos Mortos foi ferido pela primeira vez pelo cavaleiro da constelação de Pégaso, que o levou a decidir manter seu corpo selado nos Elísios, morto, sem alma, num túmulo. Com isso, sempre quando reaparece, o Deus tome o corpo do humano mais puro do mundo na época de seu despertar, pois sem um corpo, ele não pode andar no mundo humano quando o dominar. Lembrando que ele quem escolhe o corpo, mas a escolha de um Deus vale acima da dos humanos e sem a escolha deles, o mundo não flui. Sendo assim, as guerras se sucederam ao longo dos séculos, a cada 250 anos, entre Hades e Atena, principalmente devido ao fato de que Hades considerava a humanidade como uma praga a ser erradicada e que suas almas deviam de sofrer no inferno pela eternidade. Apesar do primeiro inimigo de Atena ter sido Poseidon, Hades tornou-se seu principal adversário devido ao grande número de embates entre os dois. Século XIX. Neste dimensão, Alon de 5 pontos pegou o corpo hospedeiro Hades é um jovem pintor chamado Alon. Ele aparece pela primeira vez em um local reservado, localizado na Alemanha, chamado de Campos Elíseos, por causa de sua semelhança com o Elíseos do submundo. Quando foi discretamente colhendo flores, quando chegam Xion de Ares e Doco de Libra, que por um momento que não podia se mover por causa do poder do imperador, que ainda não foi plenamente manifestado, quando deixa de emanar o seu cosmo, Xion planeja matar Alone. Mas ele é salvo por Tema, um amigo de infância de Alone, que foge com ele. Quando eles estavam conversando em voz baixa, Tema observa a presença de Hades por trás de seu amigo, vestindo sua armadura estranha. É levado por Pandora para um mausoléu onde a alma do deus do submundo permaneceu trancada na espada. Alone retira a espada do selo e é possuído totalmente. Finalmente, é guiado por Pandora em direção ao seu castelo. Século XX. Saga de Poseidon. Foi mencionado por Sorrento quando falava para os cavaleiros em Asgard, mostrando quais deuses reinavam sobre os mundos. Saga de Hades. Nasce a alma de Hades. 243 anos se passaram. Uma jovem, Pandora reencarna novamente, e desperta os espíritos dos deuses gêmeos, depois de uma longa espera. Estes então explicam a ela que o espírito de Hades nascerá de sua mãe, e que ela deve cuidar dele como se fosse sua irmã mais velha. Eles também dizem ao corpo que foi escolhido para sediar a alma do imperador Hades é a de um órfão japonês, e este é Shun. Pandora tenta transpor o espírito de Hades em Shun, mas não consegue, já que Andrômedo protegia com o seu cosmo. Pandora sela o pacto de Shun com Hades, dando-lhe o medalhão. Então ela decide deixar os cuidados de Shun com Eki,
mas entrega um medalhão em forma de estrela com uma inscrição que disse Orzever para sempre seu. Shun acredita que foi a última memória de sua mãe. Este medalhão selou o corpo de Shun com a alma de Hades por toda a eternidade. Era para Hades encarnar em Shun naquele momento. A partir desse momento, o espírito do imperador, refletindo a aparência de Shun diante dos espectros, ficando no inferno, quando deveria ficar nos Elísios, mas sem seu corpo, ele não podia ir para a terra. Durante um período de 10 anos, Hades permaneceu no submundo, só aparecendo aos juízes de 3 em 13 dias para ouvir harpa, falando sentado em seu trono como se fosse uma pessoa normal. A alma de Hades envelhece e adquire a forma e voz do hospedeiro e por isso todos os espectros pensavam que era Hades quem estava lá e falava com eles, apesar de uma cortina cobrir seu rosto e nem os 3 juízes conseguem o ver, mostrando seu desprezo por seus súditos. Os espectros são apenas marionetes de Hades, já que os deuses gêmeos são os seus únicos aliados. Hades prometeu vida eterna a eles, já que é o Senhor da Morte, o que faz os espectros aderirem à sua causa. Sua alma possui um pentagrama igual ao de Shun. Ao contrário de Poseidon, Hades quer levar o inferno à terra para fazer sofrer os humanos e não criar um mundo melhor, mas sim, pior, o que leva a crer que se Poseidon vencesse a Atena, Hades ainda assim o enfrentaria. Doco prevê Atena sendo morta por Hades. Em 1990, Hades finalmente acorda e pronto para retomar novamente a cruzada sangrenta contra sua sobrinha, Atena, que foi reencarnada no corpo de Saurikido. Desta vez, para garantir a sua vitória, Hades levanta os Cavaleiros de Ouro que morreram na Batalha das 12 Casas, Saga de Gêmeos, Shura de Capricórnio, Camus de Aquário, Máscara da Morte de Câncer, Afrodite de Peixes, o antigo patriarca do Santuário de Xion e outros Cavaleiros de Prata que morreram em batalhas no passado. Hades possuindo Shun.png. Hades tome o corpo de Shun. Início do processo. Ele só muda a cor da pele e olhos do hospedeiro. Hades tome o corpo de Shun. Meio do processo. O corpo incompleto fica igual ao jeito que a alma incompleta se mostrava aos espectros. Hades possuindo Shun. Hades tome o corpo de Shun. Processo completo. O corpo fica igual ao de Hades nos Elísios, com mesma cor de pele, cabelo e olhos. À medida que a luta continua, Hades está levando gradualmente ao longo do corpo de Shun de Andrômeda para perto dele. Shun, ao chegar no inferno, faz Pandora sentir que o imperador Hades tinha ido ao inferno pela primeira vez. Shun chega à sua presença e por isso é possuído gradualmente por ele. Ao ficar com cabelo vermelho, Shun ainda pode controlar o corpo quando quiser e influenciar Hades. Por isso mandou Ike ser trago para Judeca, para que ele fosse morto, já que Seila e Orfeu foram eliminados e Ike poderia ser o único que tinha chances de o matar, mas não deixa o deus perceber. Ele troca sua armadura pela roupa igual a que ele usava quando estava na forma de alma, mas essa roupa de alma deveria ser uma outra ilusão assim como o pentagrama de Hades que a alma carregava. O grande eclipse.png. O grande eclipse de Hades. A posse ocorre quando finalmente Hades mantém seu plano de dominar o planeta Terra, causando um eclipse de proporções apocalípticas, que não só alinha a Terra com o Sol e a Lua, mas também alinha todos os planetas do Sistema Solar para mergulhar a Terra na escuridão. Com o cabelo negro, Shun perde o domínio sobre o corpo. Seus olhos e cabelos e pele vão ficando iguais ao corpo original de Hades, que descansa nos Elísios. Alma de Hades.png. As várias representações da alma de Hades. Enquanto descansava sob a guarda de sua irmã Pandora, ele é visitado por Shaka de Virgem, que tenta um ataque suicida para acabar com o deus, mas não pode alcançá-lo, porque é Atena, que vem para a batalha. Hades luta com a deusa, e embora o primeiro parece vitória, o protetor da terra usa todos os seus cosmos, o seu sangue e com a ajuda do espírito de Shun, mostra o deus do corpo jovem guerreiro. Mas antes de desaparecer junto com Atena, Hades consegue conjurar todo o eclipse temido por todos. A alma de Hades paira sob a sua estátua. Depois de voltar aos Campos Elíseos, o seu espírito se refugia em uma estátua que fica no meio do templo, onde seu corpo real descansa. A situação de Atena dentro do vaso irá matá-lo e a hora da sua vitória se aproxima, mas parece que seus 2 melhores guardas, Hipnos e Thanatos, mortos pelos Cavaleiros de Bronze, que agora vestem a armadura divina, que são muito semelhantes às dos deuses,
Estão perigosamente perto de onde Atena está selada, tentando libertá-la. Ficheiro Hades vs Divinos.gif. Hades golpeia Shun, Seiya, Ikki, Yoga Shiryu. No entanto, Hades não quer que Atena seja solta e golpeia Seiya e Ikki para longe, fazendo-os perceber que o que tem dentro do templo é o verdadeiro inimigo, que ressurge completamente depois de milênios para a batalha final. Forçado pela situação, mais uma vez Hades usa seu corpo mitológico. Uma vez fora, ele ameaça a corta-ânfora onde está Atena com sua espada, mas Ikki, graças ao sangue da deusa que estava no chão e obteve sua armadura divina, se coloca na frente do golpe e se fere seriamente. Seiya olha para o deus diretamente e diz que tem belos olhos, com cores surpreendentes, e se pergunta como pode ser possível olhos como aqueles, que nas palavras de Seiya, parecia um lago profundo. Atena salva seus cavaleiros. KCD Hades.png. Hades no corpo do Shun seria desse jeito. Pertencerem ao deus do submundo. Mas ele interrompeu, dizendo que os humanos lhe causam dor por suas atitudes egocêntricas, que até a terra que os deuses tão generosamente lhes deram e agora está cheia de malhas como a corrupção e ciúmes, ainda tem a coragem de enfrentar aqueles que têm dado o mundo em que vivem. Como antes os humanos adoravam os deuses por temor e medo, mas agora se atrevem a desafiá-los. Hades se enfurece ao notar que meros seres humanos ainda não conseguiram derrotá-los e ficou surpreso quando vê Seiya. Ele alguma nota semelhança com alguém que já tinha visto em guerras anteriores, e também era mitológica, percebe que o rosto era igual ao do cavaleiro que tinha sido capaz de machucá-lo. Ele fica irado ao saber que Seiya era a reencarnação de Tema, advertindo-o que vai destruído para que jamais possa renascer para feri-lo novamente. A batalha entre os deuses. Hades corre para matá-la com sua espada, mas ela se defende com seu escudo. Hades pergunta por que uma deusa luta por um estúpido humano e diz eles já deixaram perder o controle, e que não podem ser deixados sozinhos, e se não fosse o medo da morte e o tormento eterno que infundiu à humanidade, a Terra seria um lugar caótico. Suri contradiz suas palavras, dizendo que não há ser humano que não cometa um erro, porque eles não são deuses, e que seu grande erro foi querer que todos possam pagar os seus erros após a morte. Hades fica furioso e ataca com sua espada mais forte e, apesar de Suri foi protegido pelo escudo, ela não aguenta e cai no chão. Ele diz que entende que nunca chegam a um acordo e é que era hora ela morrer ao lado de seres humanos que ama, de uma vez por todas, de modo que não haja uma outra guerra santa. Por isso joga a espada com toda a sua força, em um ataque que sem dúvida mataria a deusa, mas Seiya atravessa na frente e usa todo o seu poder golpear o imperador e deixá-lo ferido, deixando Hades em surpresa e descontentamento, que ainda não entendia como meros seres humanos podem feri-lo tanto. Seiya é atingido pela espada de Hades tentando salvar Atena. Apesar de levar o golpe, Hades não se rendia e apunhala Seiya diretamente no coração com sua espada, deixando-o aparentemente sem vida e a espada e volta para suas mãos de seu dono. Atena utiliza a oportunidade que Pegasus deu-lhe para matar Hades, mas ela se levanta e diz a ele que é alguém que não conhece o amor e milhares de coisas que 1260977605856f.jpg. Hades é finalmente derrotado. Fazem o coração humano forte, não pode ser capaz de julgar. Assim, Hades fica irritado e tenta repetir o ataque que matou Seiya, mas desta vez Yoga, Shiryu, Ikki e Shun conseguem impedi-lo erguendo o cosmos a um ponto de exceder a Deus. Atena lança seu báculo auxiliado pelo poder de seus cavaleiros e consegue atravessar o corpo de Hades. Hades finalmente é derrotado, mas antes de morrer, avisa que eles vão morrer, porque se ele desaparecer, os campos elíseos e o submundo também desaparecerão junto com ele. Finalmente, ele some no ar, morrendo para sempre, pondo fim às guerras santas, como Atena disse, e seu reino começa a sucumbir. Mas quando Hades morreu, sua alma foi sugada pelo buraco negro e ele foi levado para outro multiverso onde ele nasceu em uma raça chamada de Saiyajin. O seu nome era Kakaroto, mas sua memória ficaram adormecidas. Até o próximo episódio.